O dragão de Komodo, mesmo que não haja machos disponíveis para reprodução, a fêmea consegue reproduzir sozinha. Como isto é possível? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, estudo do processo de partenogênese, especialmente para você. Vamos lá? Ok, meu caro Billy aluno, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de reprodução. Hoje vamos comentar sobre o assunto relacionado à partenogênese, ok? E aí, a pergunta importante inicial é: professor, o que existe de tão importante no estudo da partenogênese? Primeira coisa que eu quero fazer uma consideração com você é que é um tipo especial de reprodução de caráter assexuado. Professor, por que de caráter assexuado? Porque a partenogênese em si, ou pelo menos a parte da reprodução onde se forma o indivíduo partenogenético, é um mecanismo assexuado. Isso é extremamente importante. Que consiste em quê? É o desenvolvimento do embrião a partir de óvulos não fecundados, originando, consequentemente, indivíduos haploides, que têm o número de cromossomo reduzido à metade. Ok? Pois bem, considerações especiais a respeito da partenogênese. Como todo processo assexuado, não há variabilidade genética. Ok? Porque, na verdade, esse indivíduo é o clone do óvulo que lhe deu origem. Certinho? Os indivíduos formados são, consequentemente, o quê? Haploides. Claro, não houve fecundação, não houve formação de zigoto. O óvulo é uma célula gamética, sendo uma célula gamética, contém a metade do número de cromossomos da espécie. Sendo uma célula haploide, por consequência, irá originar um indivíduo que também é haploide. Observe, o número de cromossomos das abelhas. Por que abelhas, professor? Abelhas é o exemplo mais utilizado quando se fala em partenogênese. É o que mais cai na prova sobre esse assunto. E o número de cromossomos das abelhas é 32. Preste atenção. Esse número de cromossomos é o número diploide, não é isso? Nosso número diploide, 46. Você recebe 23 cromossomos de um pai, 23 cromossomos de uma mãe, formam o zigoto diploide de 46 cromossomos, que origina indivíduos também diploides. No nosso caso aqui, o número de cromossomos 2N das abelhas é 32, corresponde a 16 pares. Então, no processo reprodutivo das abelhas, existe aquela situação em que um espermatozoide de 16 cromossomos fecundará um óvulo de 16 cromossomos, formando um indivíduo de 32 cromossomos, consequentemente diploide. O zangão, que é o indivíduo macho na casta reprodutiva das abelhas, é partenogenético. Por quê? Porque ele evolui do óvulo quando o mesmo não é fecundado. Sendo assim, seu número de cromossomos é 16, número de cromossomos haploide. Por quê, professor? A determinação sexual nas abelhas é pela ploidia. Indivíduos diploides são fêmeas, indivíduos haploides são machos. Então é a ploidia celular que define o sexo nas abelhas. Os indivíduos resultantes de fecundação são, portanto, diploides. Os indivíduos resultantes de óvulos são, consequentemente, haploides. No caso das abelhas, olha só, todas as fêmeas são diploides, sendo da casta das operárias, que são responsáveis pela nutrição da colmeia.
ou rainhas que fazem parte da casta de reprodução, sendo, portanto, a fêmea reprodutiva. Os machos são haploides, por se originarem de óvulos não fecundados, que é o caso dos zangões, que também fazem parte da casta de reprodução. Ok? As operárias não reproduzem, elas são estéreis, vivem por apenas 30 dias. Mas uma abelha rainha sobrevive por até 2 anos. E aí, vamos analisar um esquema aqui para nós entendermos como o processo funciona. Então, olha só, eu tenho aqui as minhas abelhinhas reprodutivas, a rainha e o zangão. A rainha, claro, é um organismo diploide, 32 cromossomos. O zangão é um organismo haploide, 16 cromossomos. A rainha produz óvulos no seu processo de gametogênese. Óvulos estes que são de N cromossomos, que tem um número de cromossomo reduzido a metade. Consequentemente, os óvulos possuem 16 cromossomos. Beleza? O zangão produz os espermatozoides. Espermatozoides que também são haploides, que também têm 16 cromossomos. E aí, o aluno perguntou, o Billy aluno perguntou, professor, se o zangão é haploide, tem N cromossomos, 16 cromossomos, como ele produz espermatozoides também de 16 cromossomos? A diferença é que, no caso da rainha, que é diploide, ela precisa fazer a sua gametogênese utilizando do processo de divisão celular por meiose. Não é isso? Porque tem que ser reducional. Consequentemente, ela vai produzir óvulos com o número de cromossomos reduzido à metade. O zangão, por já ser um indivíduo haploide, já ter o número de cromossomo reduzido à metade, ele não vai produzir espermatozoides por meiose. Ele vai produzir espermatozoides por mitose. A mitose é o processo divisional, onde a partir de uma célula 2N ou N, você irá produzir células 2N ou N. Não há redução de número de cromossomos. Beleza? A produção ou a gametogênese no zangão é mitótica, a gametogênese na rainha é meiótica. E aí temos os respectivos óvulos e espermatozoides. Havendo a fecundação, iremos originar aqui um zigoto, e esse zigoto, todos eles irão evoluir para fêmeas. Zigotos resultantes da fecundação originam larvas. E aí, essas larvas podem dar origem a 2 castas de indivíduos na organização social das abelhas. Você pode ter a rainha, você pode ter a operária. A operária são fêmeas estéreis e a rainha é fêmea fértil. Mas, professor, essa larva que surge, como é feito esse processo de diferenciação? Muito simples, é o tipo de nutrição que diferencia. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Mas, se eu tiver um óvulo não fecundado, evoluindo para a formação do indivíduo, irá dar origem ao macho fértil, que é o zangão. Como isso acontece? Olha só, a rainha e o zangão, quando amadurecem sexualmente, eles saem da colmeia e fazem o chamado voo nupcial. Nesse voo nupcial ocorre o acasalamento. Entendido ou não? A rainha acasala com vários zangões, quantos zangões estiverem disponíveis. Aí você diz, por quê, professor? Ela irá acumular o sêmen dos machos em vesículas especiais associadas ao seu sistema reprodutor. Porque ela só é fecundada uma vez na vida. Feito isso, ela voltará para a colmeia, o zangão já cumpriu a sua função social, é descartado e geralmente morre de fome. Por quê, professor? Porque ele sempre foi alimentado durante toda a sua vida na boquinha pelas operárias e ele não sabe como é que elas fazem para obter aquele mel delicioso do qual ele se alimentava. Entendido? A rainha, por sua vez,
será preservada, guardada no meio da colmeia e pelos próximos 2 anos tudo que ele irá fazer é produzir ovos. Ovos fecundados que irão originar novas operárias. Entendido? Mas, olha só, por mais zangões que ela tenha acasalado, um dia esse estoque de espermatozoides acaba. E quando ele acaba, o que acontece? Os ovos continuam sendo liberados, mas esses ovos agora não foram fecundados, porque não tem espermatozoide para fecundar. Esses ovos evoluem para larvas e, independentemente do tratamento que essas larvas recebam, sempre irão evoluir para zangões. O que isso indica para a colmeia? Se eu tenho, então, larvas que estão evoluindo todas para zangões, a rainha já está velha, deverá ser substituída por uma rainha nova. Caso contrário, acabou o sistema social, porque as operárias só sobrevivem por 30 dias. Então tem que se estar renovando sempre a casta de nutrição. Coloquei aqui algumas observações específicas para você sacar. Então olha só. Aqui eu tenho o zigoto 2N, que evolui para uma larva 2N, que irá evoluir para fêmeas, beleza? Os óvulos haploides, que formarão embriões, vão evoluir para machos. Então, essa parte do processo reprodutivo é o que nós chamamos de partenogênese. O macho é partenogenético, beleza? Algumas observações importantes. As castas são diferenciadas pelo tipo de nutrição. Se as larvas receberem mel e pólen, eu estou falando de larvas que resultam de zigotos, que resultam de células fecundadas. Se receberem mel e pólen como nutrição, serão operárias. Se receberem um tipo de mel mais fino, mais processado, chamado de geleia real, irão evoluir para as rainhas. Então, o tipo de nutrição que a larva recebe faz com que se defina as castas de nutrição e as castas de reprodução. Observação IPC, importante pra cacete. Olha só, quando larvas ao receberem qualquer tipo de nutrição se diferenciam para a formação de zangões, é porque a rainha está velha e deverá ser substituída. Zangões e rainhas são férteis, operárias são fêmeas estéreis, não reproduzem. Rainhas podem viver por até 2 anos, operárias só sobrevivem por até 30 dias. Beleza? Esse é o esquema básico de partenogênese. Claro, não é só as abelhas que reproduzem por partenogênese, mas é o exemplo mais usado em todas as questões de Enem e vestibulares do país que falam sobre o processo partenogenético. E por esse motivo, trata-se de um mecanismo assexuado, embora tenha uma parte dele que é sexuado. Essa partenogênese se divide em 3 tipos distintos. Então você tem a partenogênese arrenótoca, é aquela que origina, é aquela que acontece nas abelhas, é quando os óvulos desenvolvem apenas machos. O indivíduo partenogenético nas abelhas é o zangão, tá certo? Então esse é o processo partenogenético das abelhas. Arrenótoca. Mas ela pode ser também telítoca ou teliótoca, que é o caso dos pulgões de vegetal, que é esse bichinho verdinho aqui. É quando óvulos desenvolvem formando apenas o quê? Fêmeas. E você pode ter a situação da partenogênese deuterótoca, quando os óvulos desenvolvem formando machos e formando fêmeas. Coloquei o apenas aqui, mas não tem o apenas. É quando os óvulos desenvolvem machos e fêmeas. É o caso, por exemplo, desse bichinho aqui, o ácaro. Tá? É microscópico, é um artrópodo, mas é muito encontrado aí em camas, em tecidos, em panos, ar-condicionado, aquela coisa toda. Eles são muito comuns na natureza. E, para concluir, nós temos o dragão de Komodo. Abrimos a aula de hoje falando sobre o dragão de Komodo, né, cujas fêmeas são capazes de reproduzir por partenogênese. Olha só,
A determinação sexual no dragão de Komodo, as fêmeas são heterogaméticas, porque elas são ZW, a definição é cromossômica, os machos eles são ZZ. Ora, como as fêmeas são ZW e na partenogênese o indivíduo evolui de um óvulo não fecundado, ora, esse aqui é o conjunto diploide de cromossomos. O que acontece então? Essa fêmea produz óvulos Z e produz óvulos W, que podem se desenvolver formando indivíduos machos ou fêmeas. Vale salientar que o cromossomo desses óvulos eles são duplicados. Percebeu ou não? Fazendo então a constituição diferencial. E aí eu posso ter situações onde eu produzo macho e produzo fêmeas, na situação do dragão de Komodo. Beleza? Essas foram as considerações importantes a respeito do processo de partenogênese, processo esse que tem muitos detalhes. Aprendeu? Inscreva-se no canal e ajude a divulgar essa informação para mais alunos em todo o país. Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar o Biomap da aula e o Bioese para exercitar os conteúdos aprendidos. E nos encontramos na próxima aula. Até lá!